Olá, prezado estudante, vamos dar continuidade ao nosso módulo 3, agora com a segunda parte do item Introdução aos Grafos. Ainda falando sobre terminologia de grafos, olhando essas figuras abaixo, nós percebemos que elas mostram grafos simples completos. Lembrando que grafo simples é aquele grafo que não tem laços nem arcos paralelos, e grafos completos são aqueles que todos os nós são adjacentes. Então esses grafos aí, esses 4 são grafos simples completos, né? De 1 a 4 vértices. Então um grafo simples completo ele pode ser denotado por Kn. Quando eu digo gráfico K1 é um grafo simples completo de um vértice. Gráfico K2 é um grafo simples e completo de 2 vértices e assim sucessivamente. Então como seria o nosso grafo K5, ou seja, um grafo com 5 vértices, que seja completo e simples ao mesmo tempo. Então, está ilustrado aí como seria o gráfico K5. Eu tenho os 5 vértices, todos os vértices são adjacentes e não existem nem laços nem arcos paralelos. Então, essa é a denominação dos gráficos K. Já esse outro grafo simples dessa figura, ele não é completo, pois nem todo nó é adjacente aos outros nós. Por exemplo, o nó 1 ele não é adjacente ao nó 2 e vice-versa. O 3 e o 4 não são adjacentes, nem o 4 nem o 5 também não são adjacentes, assim como o 3 e o 5. Entretanto, se a gente perceber, nós podemos dividir esses nós em 2 conjuntos disjuntos. Um conjunto com os nós 1 e 2 e outro conjunto com os nós 3, 4 e 5. De tal forma que os nós de cada conjunto não são adjacentes entre si. Mas 2 nós escolhidos, um de cada conjunto, são sim adjacentes. E aí esse tipo de grafo a gente chama de bipartido completo. Tá? Então o grafo bipartido completo é se seus nós podem ser divididos em 2 conjuntos disjuntos, não vazios, N1 com M elementos e N2 com N elementos, tais que 2 nós são adjacentes se e somente se um deles pertence a N1 e o outro pertence ao conjunto N2. Então esse grafo é chamado de gráfico KMN. Então, aquele nosso exemplo seria o grafo K23, onde eu tenho um primeiro conjunto com 2 nós e o segundo conjunto com 3 nós. É mais uma terminologia de grafos. 2 grafos, embora possam parecer diferentes na sua forma, na sua representação visual, eles podem ser, na realidade, o mesmo grafo a partir da sua representação formal. Imagine aí eu tenho esses 2 grafos, grafo 1 e grafo 2, onde visualmente eles aparentam ser diferentes, mas vamos olhar a sua estrutura. Ambos têm 4 nós e 2 arestas. Então eu tenho a aresta A1 ligando o nó 1 ao 3 no grafo 1, tá? E a aresta A2 ligando o nó 2 ao nó 4 também no grafo 1. No grafo 2 eu tenho, obviamente, 2 arestas que estão ligando um par de nós em cada um. Se a gente observar, olhando para 1, olhando para 2, eu posso considerar, por exemplo, o nó 1 do grafo 1 equivalente ao nó A no grafo 2. Eu posso considerar, então, se o nó 1 está ligado ao nó 3 no grafo 1, então quem está ligado a A no grafo 2 é o nó B. Então, 3 seria equivalente a B. E aí eu tenho 2 equivalente a C, 4 equivalente a D, olhando para os nós. Se olhar para as arestas, o que é que eu tenho A1? A1 liga 1 a 3. Então, quem vai ser a aresta equivalente no grafo 2? Vai ser a aresta que vai ligar A a B, que é exatamente os nós equivalentes 1 e 3. E A2 vai ligar os nós equivalentes da 2 a 4, que é C e D. Então, eu tenho aí uma relação de equivalência entre nós e vértices nos 2 grafos. Então, esses grafos eles são ditos isomorfos. 2 grafos, N1A1G1 e N2A2G2, são ditos isomorfos entre si. Se existe uma correspondência entre seus vértices e arestas, são chamadas de bijeções, de tal maneira que a relação de adjacência seja preservada. Ou seja, se eu tenho uma aresta com 2 nós adjacentes, a aresta equivalente no outro grafo também vai ter 2 nós equivalentes. Então essa é a denominação para grafos isomorfos. Em outras palavras, deve ser possível a gente rotular os nós de um grafo para serem rótulos de um outro, mantendo assim os arcos correspondentes em cada grafo. Então vamos ver mais um exemplo em 2 grafos isomorfos, completa as bijeções que estabelecem o isomorfismo. Tá? Então eu tenho o grafo 1 com 5 nós e 8 arestas, e eu tenho o grafo 2 também com 5 nós
e 7 arestas. A gente olha a quantidade de nós, a gente olha a quantidade de arestas para verificar logo se existe pelo menos essa correspondência básica, tá? A partir daí a gente começa a observar. Observem no grafo 1 o nó 3, ele tem grau 4. Observem no grafo 2 o nó D, que também tem grau 4. E ambos como se dividissem o grafo em duas partes. O nó D está ligado aí a 4 outros nós, e o nó 3 também está ligado a 4 outros nós. E aí a gente começa a observar as equivalências. Primeiro a gente faz as equivalências de nós. Então as equivalências de nó, por exemplo, se eu disser que o nó 1 é o nó C, o nó 1 do grafo 1 é o nó C do grafo 2, então o nó 2 vai ser o nó E, por quê? O nó 1 está ligado ao nó 2 pela aresta A2. Então, se eu digo que o nó 1 é o nó C no grafo 2, então quem está ligado ao nó C no grafo 2? Está ligado o D, que é um nó de grau 4, e está ligado o E, que é um nó de grau 3. Então, só pode ser o nó E. Eu olho agora o nó 3, que a gente já tinha observado para ele. O nó 3 do grafo 1 é equivalente ao nó D do grafo 2, porque ambos são nós de grau 4. E por aí vai. Então, o nó 4 vai ser o nó B e o nó 5 vai ser o nó A. Depois disso, eu começo a estabelecer as adjacências, né, as relações de equivalência entre as arestas. Ora, se a aresta A1 está ligando 1 a 2, obviamente, quem é 1 e 2 é C e E. Então, a aresta equivalente vai estar ligando C e E. Eu tenho duas arestas que ligam C e E no grafo 2. Eu tenho uma aresta E1 e tenho uma aresta E4. Resolvi adotar como sendo a aresta E1. Assim como eu tenho a aresta A2 no grafo 1, que liga 1 a 2, eu tenho a aresta E4 no grafo 2, que liga C a E. E por aí vai. Então, a gente consegue estabelecer com calma todas essas bijeções que vão estabelecer o isomorfismo, tá? Então, treine aí o restante das arestas para que você consiga consolidar esse conhecimento de grafos isomorfos. Ainda um exemplo de grafos isomorfos, esse é até mais simples, verificar se eles são isomorfos e, no caso, descrever as bijeções que estabelecem o isomorfismo. Observe aí nos dois grafos que, embora nenhum eu tenha uma circunferência, no outro e um triângulo, no outro eu tenho uma estrela com mais algumas ligações aí, mas se a gente olhar com calma, entre os nós 1 e 4, eles representam exatamente a união no grafo 1 do meu círculo com o meu triângulo. Então, o nó 4 e o nó 1 estão representando aí, estão similares ao nó C e D do grafo 1. Então, se a gente pegar esses nós 1, 2 e 3 e rebatê-los para cima do grafo, deixando evidenciado a ligação, então a gente percebe que nó 1 e 4 estão ligando dois subgrafos de 3 vértices e 3 arestas. Então, aí bastaria estabelecer uma condição de isomorfismo, onde, por exemplo, C seria 1, D seria 4, E e F seria 5 e 6, e A e B seria 2 e 3. Então, seria fácil estabelecer essa condição de isomorfismo. Com isso, a gente pode estabelecer, então, um teorema de sobre-isomorfismo de grafos simples. Dois grafos simples, N1A1G1 e N2A2G2, são isomorfos se existirem bijeções F1 de N1 para N2, tais que, quaisquer que sejam os nós NI e NJ de N1, NI e NJ, então, são adjacentes se, somente se, F de NI e F de NJ também forem adjacentes. Essa função é chamada de isomorfismo do grafo 1 no grafo 2. Ou seja, se eu tenho dois nós adjacentes no grafo 1, eles têm que ser adjacentes também no grafo 2. Para a gente provar que dois grafos são isomorfos, é necessário, então, encontrar a bijeção e depois mostrar que a propriedade de adjacência é preservada. Entretanto, provar que dois grafos não são isomorfos, é preciso mostrar que essas bijeções elas não existem. Esse método, então, pode ser inviável em grafos maiores. Então, o que é que a gente precisa olhar? A gente precisa olhar algumas condições que deixam claro, visualmente logo, que os grafos não são isomorfos. E essas condições são, por exemplo, um grafo tem mais nós que o outro. Obviamente, se eu tenho um grafo com 5 nós e outro grafo com 6 nós, eles não vão ser isomorfos. Um grafo tem mais arcos ou arestas que o outro. Um grafo tem arco paralelo, o outro não tem. O grafo tem um laço e o outro não tem. Um grafo tem um nó de grau K, por exemplo. Um grafo tem um nó de grau 5, o outro não tem um nó de grau 5.
Um grafo é conexo, outro não. Um grafo tem um ciclo, outro não. Então, essas são condições que estabelecem o não isomorfismo. Ou seja, antes da gente olhar se dois gráficos são isomorfos, nós precisamos olhar logo essas condições. Mas isso garante que eles não são isomorfos? Não. A gente pode falhar. Por exemplo, nesse grafo aí, no grafo A e no grafo B, eles têm a mesma quantidade de nós, 6. Eles têm a mesma quantidade de arestas, 2, 4, 6, 7 arestas, tá certo? Eles têm 2 ciclos, tá? Então, onde é que a gente vai olhar? A gente vai perceber de cara que são muito semelhantes. Então, como é que a gente vai olhar? A gente vai ter que olhar cada nó, como é que ele está ligado. Então, observe que no grafo B, eu tenho esse nó aí assinalado, e ele está ligado a 2 nós de grau 3. Esse nó aí tem 2 nós de grau 3 adjacentes. E eu não tenho no grafo A nenhuma condição igual a essa, ou seja, eu não tenho nenhum nó que liga 2 nós de grau 3. Então é preciso olhar com muita calma para antes de dizer que dois grafos não são isomorfos. Então, com isso, a gente conclui essa parte importante de isomorfismo e nós daremos continuidade ao assunto de grafos na próxima videoaula. Um grande abraço e até a próxima.